O estudo do Livro dos Espíritos exige mentes abertas para a troca de ideias. É nosso propósito neste estudo abrir a nossa mente para novos conhecimentos e descobertas. Assim, nesta noite, vamos conhecer e refletir sobre o que Allan Kardec perguntou aos espíritos no capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual, no item que fala sobre perturbação espírita, e também no capítulo 4, Pluralidade das Existências, vamos estudar sobre a reencarnação e justiça da reencarnação. Lembrando que hoje, dia 19 de outubro, a nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes está comemorando aniversário. Está completando 80 anos. Então, que a equipe espiritual sempre nos ilumine, abençoe e torne esta casa sempre um achego para todos que lá buscarem. No item Perturbação Espírita, Kardec pergunta na questão 163. Kardec pergunta aos espíritos: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E os espíritos respondem: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, queridos irmãos, depois que acontece o fenômeno da morte, é quase comum, por falta de elevação da alma, que ela entre em estado de perturbação espiritual. Os seus sentidos adormecem, é como se ela mergulhasse no sono. No entanto, ela ainda continua ligada ao corpo pelo chamado cordão fluídico. Esse laço, ele se desata com o tempo, que varia de alma para alma. A libertação do espírito dos liames da carne depende da sua condição moral. Há casos muito raros em que imediatamente após a morte do corpo, o espírito se liberta, sem perda da consciência. Assim como há outros em que a alma só se livra dos laços quando o próprio fardo já não existe mais. O mais comum é a alma passar algum tempo em estado de perturbação espiritual, recuperando sua consciência no correr do tempo. Depois, se for o caso, quando ela já estiver madura para receber as novas semeaduras da verdade, então ela é conduzida a regiões de aprimoramento, de aprendizado espiritual e, quem sabe, voltar à carne outra vez, de onde ela saiu anteriormente com alguns resultados. Na questão 164, Kardec pergunta aos espíritos: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? E os espíritos respondem: não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. Então, irmãos, a separação da alma do corpo, quando nesse se extingue a força vital, nunca acontece da mesma maneira. Tem espíritos que levam minutos afrouxando e desatando os laços ao corpo, e outros podem levar até séculos, permanecendo muitas vezes na ilusão de que ainda estão vivos no corpo físico. A doutrina dos espíritos, desde o seu início, sob a orientação dos espíritos superiores, vem cooperando para que os homens despertem no sentido de trabalharem no seu autoaprimoramento e ganharem essa bênção da consciência imediata ao atravessar o túmulo. Quem deseja ficar na perturbação espiritual? Todos buscam a libertação, mas
poucos sabem procurar pelos caminhos certos. Agora eu convido a irmã Vilma para seguir com a questão 165. Na questão 165, Kardec pergunta aos espíritos: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E os espíritos respondem: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são a que mais influenciam, são o que mais influência exerce. Então, aqui ele quer nos dizer que o nosso conhecimento, com certeza, irá nos auxiliar muito, porque a gente já tem uma noção de como será a vida espiritual, do que pode nos esperar. Então, esse conhecimento, ele nos ajuda. Mas a prática desse conhecimento é que nos auxilia muito mais. Porque não adianta eu ter o conhecimento se eu não tenho a vivência. Se eu não vivo isso que eu aprendo, se eu não vivo na lei do amor, na lei da caridade, se eu não busco o meu aperfeiçoamento. E Kardec faz um comentário a seguir bem longo, eu vou tentar resumir aqui, aonde ele fala, como a Cássia já falou, do tempo que leva para que o espírito saia dessa perturbação, que pode levar dias, minutos e de repente anos, inclusive. Tudo depende do quê? Da elevação moral do espírito, para que ele tenha essa compreensão. Nos casos de morte violenta, como acidentes, por exemplo, que o espírito desencarna muito de repente, ele leva aquele susto e a confusão dele pode ser por um tempo maior, porque ele é surpreendido e ele não compreende. E muitas vezes ele vê as pessoas da família, ele percebe que eles estão ali, mas ele não consegue se aproximar, ele não consegue contato. Muitas vezes ele vê o seu próprio corpo e ele percebe que ele está separado do corpo e não consegue tocar nesse corpo, não consegue, porque ele não tem materialização, né? Não é mais matéria, ele é espírito. Então, isso pode gerar uma confusão por um tempo maior, mas também depende da elevação moral desse espírito. Então, esse conhecimento, ele nos ajuda à medida que eu vou tendo conhecimento e que eu vou vivenciando esse conhecimento. Então, através do conhecimento, nós temos aí a oportunidade de nos preparar para essa vida futura. Porque, através da nossa reforma íntima, a gente vai preparando para ter uma vida futura mais tranquila, para que esse processo de perturbação não seja sofrido, não seja doloroso, porque o desencarne não é doloroso, nós já estudamos isso. Então, esse período de perturbação, ele pode também ser mais simples, desde que eu tenha uma evolução moral contínua e que eu me prepare para esse futuro. Convido o colega para a questão 166. Na questão 166, Kardec pergunta: a alma que não alcançou a perfeição em uma encarnação, como poderá depurar-se? Nascendo de novo e de novo, quantas vezes forem necessárias, até que alcance a perfeição. O espírito é eterno, mas o corpo físico é apenas um invólucro que é utilizado aqui neste plano. Em cada retorno, ele usará um corpo diferente, que poderá tanto ser do sexo masculino como do feminino, de acordo com a prova que está planejada para o seu aprimoramento. Então, a única maneira de depurar-se é reencarnando quantas vezes forem necessários até que aprenda tudo aquilo que não conseguiu aprender nas encarnações anteriores. E na questão 167, Kardec indaga sobre o objetivo da reencarnação.
O objetivo é bem claro, é a evolução do espírito. Somente através da reencarnação e da expiação das suas faltas que o espírito poderá subir degraus para um dia tornar-se um espírito puro. Então, estamos aqui para nos melhorarmos, para fazermos a nossa reforma íntima e podermos um dia nos tornarmos espíritos puros. E essas idas e vindas serão muitas, até que a gente atinja a perfeição. Agora eu convido a colega Ariete para prosseguir. Com 168, Kardec pergunta: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E os espíritos responderam a Kardec: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Bom, nós podemos dizer, então, que à medida que o espírito vai se depurando, automaticamente ele vai saindo de uma faixa reencarnatória para entrar numa outra de maior pureza. O crescimento da alma, ela requer, né, conforme o espírito vai evoluindo, corpos mais sutis, para que ele possa, né, dominar esses novos sentidos que vão surgindo conforme ele vai se depurando. E a reencarnação na Terra, ela é necessária para a depuração do espírito. E o espírito, a gente sabe muito bem, ele deve passar por muitos mundos até que ele adquira experiências, que ele cultive valores, como o amor, enfim, outros valores sublimes que a gente ainda não consegue compreender nessa nossa existência. A gente entende o que é o amor, mas não realmente o amor verdadeiro, aquele amor, né, que seriam dos espíritos mais evoluídos. A reencarnação, então, ela é uma lei universal e todo espírito vai passar por ela para aprender. As múltiplas vidas, elas estão ligadas, né, ao progresso do espírito. E a reencarnação é uma lei natural de Deus, que Deus nos dá como uma bênção, para que a gente possa um dia chegar, né, à perfeição, ou o máximo possível da perfeição. Nós não temos condições ainda de compreender o que seria essas reencarnações até o espírito ficar totalmente evoluído. Né? A nossa compreensão sobre isso ainda é muito pequena. E o espírito, então, depois do túmulo, ele continua, né, tendo as mesmas necessidades de quando ele estava na carne. Não é porque morreu que ele vai deixar de ter. Algumas necessidades, sim, elas se modificam, mas elas vão surgindo, né, de acordo com a faixa de crescimento dessa alma, de acordo com a moral que esse espírito adquire. E também como um prêmio, né, que Deus confere àqueles, no caso, que se esforçam realmente para evoluir nas suas reencarnações. Já na questão 169, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? E os espíritos respondem: não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é sempre infinito. Então, a gente pode dizer que a variação das reencarnações ela é incontável. Não se pode dizer que cada espírito vai reencarnar um número de vezes, enquanto outro número. Nós não temos como determinar isso, não temos como determinar quantas reencarnações o espírito já passou ou ainda irá passar. Uns reencarnam menos, outros mais. Tudo vai depender da evolução do espírito. Pensem bem, um espírito que fica estacionado, né, ele para por um tempo. De repente, naquela mesma reencarnação, um outro espírito consegue progredir muito mais, consegue aprender mais, tem mais força de vontade de evoluir. Então, ele vai um grau na frente do outro. Uma alma, ele, por ter tido muitas reencarnações a mais que a outra, não quer dizer que ela vai ser mais feliz ou menos feliz na jornada do seu despertamento. Tudo vai depender, né, da evolução que a alma já tem e da evolução que a alma vai adquirir a cada reencarnação.
E a onisciência de Deus, né, ela não deixa que alguns espíritos, então, no caso, tenham novas oportunidades, enquanto que outros não. Deus oferece a todos oportunidade. Quem não aproveita as oportunidades somos nós. Somos nós que muitas vezes deixamos, né, de aproveitar aquela oportunidade para evoluir tudo que a gente pode. E aí evoluímos muito pouco ou permanecemos, então, né, parados naquela evolução. Então, isso é para a gente se questionar, né? Então, que nós precisamos trabalhar em nós essa evolução. Deus está nos dando essa oportunidade e nós precisamos aproveitá-la. Agora eu convido o nosso companheiro Beto para dar continuidade ao nosso estudo. Ao que se segue na indagação de Kardec aos espíritos. Em que se transforma o espírito após a sua última encarnação? Em resposta, um espírito bem-aventurado, um espírito puro. Na sua última encarnação, na sua escalada evolutiva, ele passa a ser puro e entra na bem-aventurança, surgindo em sua consciência a tranquilidade imperturbável e a sequência de uma vida sadia. Passa a viver em outros mundos bem-aventurados, onde a vida é cheia de aventuras, onde o amor é o verdadeiro alimento dos espíritos. Libertou-se das grades da ignorância, era preso e tornou-se livre. Computando experiências e somando qualidades inumeráveis como semente de luz para a garantia do porvir da paz de consciência. Bem, nessa pequena definição, então, na sua última encarnação, o espírito passa a viver num mundo de boas-aventuranças, onde ele revive todas as suas reencarnações pretéritas, quantas dores, quantas lágrimas, quanto sofrimento ele passou para poder chegar nesse patamar que é o destino de todos os espíritos. Uns se adiantam mais, outros se adiantam menos, mas todos, de alguma forma, ou da melhor forma, vão chegar a esse patamar desses mundos felizes, onde uma vida sadia os espera, uma vida de coisas boas, e eles não reencarnam mais, a não ser que Deus os peça e eles venham em missão para ajudar aqueles espíritos que ainda estão mais atrasados. Então, na sua última encarnação, eles tornam-se esses espíritos de luz, esses espíritos puros. Justiça da reencarnação, 7.1, que fala sobre justiça da reencarnação, Kardec indaga aos espíritos: em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois não cansamos de vos repetir: um bom pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar irrevogavelmente da felicidade eterna todos aqueles cujo aperfeiçoamento não dependeu de si mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas encontram-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Kardec ainda faz um comentário um pouco longo, mas que se faz necessário que leiamos para que possamos entender. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes fornece os meios de alcançá-los através das provações da vida corporal. Porém, em sua justiça, ele lhes reserva para suas novas existências a realização daquilo que não puderam fazer ou cumprir numa primeira provação. Não estaria de acordo com a equidade nem com a bondade de Deus castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu aprimoramento, independentemente de sua vontade e no próprio meio em que se encontram instalados. Se o destino do homem estivesse irrevogavelmente fixado após sua morte,
Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e também não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus acerca dos homens colocados em uma condição moral inferior. É a única que pode explicar o futuro e consolidar nossas esperanças, uma vez que nos oferece meio de resgatar os erros através de novas provações. A razão assim nos indica e os espíritos assim nos ensinam. O homem que tem consciência de sua inferioridade busca na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar ser, por toda a eternidade, igual àqueles que agiram melhor que ele. A ideia de que essa inferioridade não o deserda para sempre do bem supremo e de que ele possa conquistá-lo através de novos esforços, sustenta-o e lhe reanima a coragem. Quem é que, ao término de sua carreira, não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência que não pode mais aproveitar? Esta experiência tardia não está perdida. Ele a utilizará numa nova vida. Um pouco extenso, é verdade, mas bem explicativo esse comentário de Kardec, porque nessa reencarnação sublinha-se a bondade e a justiça divina, que nos permite, que nos dá a oportunidade de nós, através das reencarnações, corrigir nossos erros pretéritos, também do presente, e voltaremos para trilharmos esse caminho da evolução quantas vezes forem necessário, porque Cristo disse que só conheceremos o paraíso, o reino dos céus, morrendo e nascendo de novo. Então, através da reencarnação, nessa oportunidade maravilhosa que Deus, na sua bondade, deu a todos os espíritos, não importa o bom, o mal, qualquer um, são todos filhos de Deus e ele dá oportunidade a todos. Então, para aproveitar essas oportunidades, devemos sim nos conscientizar que a cada reencarnação não devemos e não podemos perder as oportunidades que a vida nos dá. Encerrando esse capítulo de hoje, do estudo de hoje, queremos agradecer a espiritualidade que esteve conosco, nos iluminando e convidando a todos os amigos, todos os simpatizantes da doutrina espírita, que assistam, que curtam, que compartilhem os vídeos do estudo do Livro dos Espíritos, que está nas nossas redes sociais.